Se você tem uma criança de 6 a 12 anos de idade e quer saber um pouquinho mais o que acontece no desenvolvimento da criança nessa faixa etária de idade, fica aqui comigo, que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa faixa etária. Essa faixa etária, ela compreende o segundo plano de desenvolvimento do ser humano e nela acontecem grandes transformações. E se nós tivermos consciência de como ajudar essa criança, nós conseguimos que ela tenha um bom desenvolvimento e nós podemos ajudar essa criança a ser um adulto mais equilibrado e mais saudável. Eu sou Juliana, pedagoga terapeuta e mãe de duas crianças que também estão passando por esse plano de desenvolvimento. Eu quero convidar você para uma conversa bem gostosa. Essa faixa etária entre 6 e 12 anos compreende o segundo plano de desenvolvimento do ser humano. E nela acontecem coisas importantíssimas que, se nós pais e mães tivermos consciência, nós conseguimos guiar, orientar e conduzir os nossos filhos para uma próxima fase, que é a fase da adolescência, e que ele se torne um adulto mais equilibrado, mais saudável, e nós podemos ter uma vida mais leve com os nossos filhos. O desenvolvimento é a primeira infância, que acontece do 0 aos 6 anos de idade. No segundo plano de desenvolvimento, acontece dos 6 aos 12 anos de idade. E depois, logo vem o terceiro plano de desenvolvimento, que é dos 12 aos 18 anos de idade, que é o período da adolescência, né? É o próximo período que a nossa criança vai estar vivendo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, através desse vídeo? Um pouquinho de consciência do que é essa fase, do que é que essa nossa criança está passando por esse momento. Essa fase que a criança já passou, que nós já vivenciamos, que nós já instruímos, nós já observamos conquistas, nós já passamos por muitos medos, muitas incertezas, muitas primeiras vezes. A primeira vez que a criança ficou doente, a primeira vez que ela teve febre, a primeira vez que ela sentou sozinha, a primeira vez que ela falou a primeira palavra, a primeira vez que caiu o dentinho, que nasceu o dentinho, que se alimentou, a primeira vez de andar, a primeira vez de falar a primeira palavra. E aí, para quem foi a primeira palavra? Foi mamãe ou foi papai? Então nós já vivemos muita coisa com essa criança, e essa criança ela já se desenvolveu muito. E hoje, por volta dos seus 6 anos de idade, ela se encontra um indivíduo pronto. As suas habilidades físicas e motoras e de comunicação, de linguagem, ela está pronta. Muitas vezes as crianças de 6, 7 anos já conseguem ler e escrever. Se não está no processo, está muito próximo, e logo ela vai completar também essa fase do desenvolvimento. E agora, o que ela vai se desenvolver? Para onde que ela vai? O que ela vai fazer? Ela já chegou nesse ápice de desenvolvimento externo dela. Então agora é uma nova fase. Uma das frases que eu gosto de ter em mente para o primeiro plano de desenvolvimento, para essa primeira fase da criança, que é até os 6 anos de idade, é: ajude-me a fazer por mim mesmo. Aonde os pais, os educadores, vão ajudar a criança a fazer as coisas para ela, a ela a fazer as coisas, né? A comer sozinha, a tomar banho sozinha, a vestir um calçado, a amarrar um tênis, né? A cortar um legumes, a escrever. Então a criança ela tá passando por essa fase, né? Não, deixa que eu faço, eu quero fazer, eu quero experimentar, eu quero construir, desconstruir, eu quero ir lá e fazer, eu quero subir e descer, eu quero pegar, eu quero me servir. Então, para que a criança tenha um bom desenvolvimento, também a gente tem que ter a consciência que é preciso guiá-las e não fazer só por elas, né? Então, digamos que essa criança passou por essa fase, teve um bom desenvolvimento e agora chegou nesse momento
E o que nós vamos fazer? Porque agora a criança, ela já não quer mais ajudar você a lavar a louça, ela já não quer mais nem colocar o calçado dela, que antes ela não queria deixar você colocar o calçado. E agora ela quer que você coloca. Parece que instalou uma preguiça, parece que instalou um... Ah, me dá, traz água pra mim, me serve, me coloca, né? E aquela criança interessada que queria estar ali ajudando, às vezes você até lavar a louça, e agora não quer mais. Por quê? Porque ela já saciou essa vontade, esse período, esse momento já se desenvolveu, já foi saciado. E agora, o que vem agora? Agora é a fase do ajuda-me a pensar por mim mesma. Nesse período dos 6 aos 12 anos, que é um longo 6 anos da fase de desenvolvimento da vida de um ser humano, ela está construindo o seu pensamento, o seu senso de justiça, a sua tomada de decisões, a sua moralidade, a sua ética. É nesse momento que os pensamentos começam a criar forma. Então, para a gente entender, ficar muito clara essa grande mudança que eu quero trazer aqui para vocês, é que antes a criança ela tinha um pensamento binário. E nessa fase, agora que ela está entrando e que ela vai passar até os 12 anos de idade, é a fase de ela sair desse pensamento binário. E se nessa fase, nós adultos que acompanhamos, que desenvolvemos, que estamos ali no dia a dia com a criança, a gente não percebe isso e não damos oportunidade, que acontece de nós bloquearmos essa construção do pensamento, ela vai crescer um adulto com esse pensamento binário. O que é esse pensamento binário? Vou te perguntar se você por aí não conhece algum adulto, porque eu conheço alguns ou vários. E eu tenho certeza que você também conhece um adulto assim, que para ele ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado. Ele define aquele vizinho que um dia estava passando na frente da casa dele e o cachorro fez cocô na frente da casa dele como um péssimo vizinho, e para ele nunca mais acabou, ele não tem como aquele vizinho ser bom, porque naquela circunstância talvez o cachorro parou ali e ele nem viu que fez o cocô. Mas eu vou conhecer melhor. Será que ele realmente não é bom? Vou conhecer um pouquinho melhor ele, vou dar uma segunda chance, uma oportunidade, e assim a gente vai tendo criando formas, possibilidades, intenções. Será que nessa situação isso é bom e naquela situação isso é ruim? Né? Aonde a gente vai criando não são as emoções, porque desde pequeno nós podemos ensinar e educar as emoções das crianças. As emoções, elas vão sempre partir junto no crescimento e no desenvolvimento do ser humano, mas é o pensamento, é a mente que está saindo da forma abstrata, onde tinha que estar vendo, que está palpando, que tinha que ter certeza. Agora não, começa a criar as possibilidades, caminhos. Se isso acontecer desse jeito, pode dar esse resultado. Se isso acontecer daquele jeito, pode dar aquele resultado. Qual seria que é melhor? Para aquela pessoa, será que ela vai gostar daquilo? E daquela pessoa, será que ela não vai gostar? Esse o momento. Então para mim, essa é uma das coisas mais importantes que acontece nessa fase. E isso se passa despercebido. Isso se passa invisível no olhar do pai e da mãe, porque muitas vezes nós não percebemos na correria do dia a dia. A criança começa a desenvolver esse pensamento não binário com perguntas, com tempo de pensar, com tempo de tomar uma decisão. E às vezes a gente vê, criança, para que essa pergunta boba é essa? Que pensamento bobo é esse? Não, faz isso que eu tô mandando e pronto, acabou. Não dá espaço, não dá oportunidade, não tem diálogo. Então, ou às vezes até tem, mas não tem com essa consciência. Agora que você sabe disso, quanto que você não vai ajudar o seu filho? Quanto que você não vai observar? Quanto que você não vai prestar atenção nessa construção desse pensamento, dessa parte do desenvolvimento?
Sem contar que tem muitas outras partes que está ali se desenvolvendo, tem muitas outras coisas que está ali acontecendo. E começa nessa faixa etária alguns problemas específicos, alguns problemas de socialização, de amizade, ou de timidez, ou de extrema exposição, brigas ou totalmente introversão, que não quer se socializar ou que só quer saber de amigos. É nesse momento que a gente também vai participar dessa construção de escolher bons amigos, de como que nós escolhemos, como que nós construímos amizade, como que nós convivemos com um grupo de pessoas que pensam diferente, que têm costumes diferentes, que aquela pessoa faz isso e por que que eu não faço isso? Aquela pessoa tem aquilo, por que que eu também não posso ter? Então é nesse momento que nós precisamos de diálogo, de tempo para dialogar com a criança e ajudar ela a construir. Não a gente dizer o tempo todo o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer, o que ela tem que pensar ou o que ela não tem que pensar. Nós temos que dar espaço para ela construir o próprio pensamento. E quando ela traz o pensamento, se não está de acordo com o que a gente acha e com os valores e costumes da nossa família, nós podemos orientar e guiar e dizer qual é a melhor opção, qual é o melhor jeito, mas sempre deixando ela criar o seu próprio pensamento. Por quê? Porque essa é a construção para a próxima fase. Que se nesse momento nós não damos oportunidades para esse tipo de construção, para esse tipo de diálogo, para esse tipo de aprendizado, quando chega na adolescência, ela só vai testar, ela não vai pensar, ela só vai fazer, porque daí cresce uma nova vontade. Da mesma forma que a criança de 3 anos de idade, o único desejo que ela tinha era de subir e descer a escada 500 vezes, ou de colocar e tirar a calça 325 vezes, o adolescente, a única coisa que ele tem é vontade de ir lá e fazer. Porque até antes ele não podia ir. Ele estava só olhando, observando, pensando. Agora ele tem capacidade, disposição, ele sabe que ele consegue fazer, ele sabe que ele consegue ir. Então naquele lugar que todas as vezes por anos ele passava ali querendo ir, agora ele vai, agora ele pode. Então ele vai testar. Se você não ensinou ele a pensar, a tomar decisões, se você não ensinou o senso de justiça, será que é certo? Será que é errado? Será que eu devo? Por que que eu posso? Por que que eu não posso? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Quando ele estiver com 12 anos, você não tem mais tempo e espaço para falar isso, porque ele não tem mais saco para ficar escutando isso, porque agora ele quer fazer, ele quer ir lá experimentar. Então é nesse momento que é o momento da conversa. Uma conversa com uma criança de 4 anos de idade não vai funcionar. Cantar uma música, contar uma historinha, às vezes distrair, guiar para um outro lugar, é assim que você vai conseguir. Agora, para uma criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade, é com a conversa que você vai viver esse momento. Então tenha em mente esse comportamento, tenha em mente esse detalhe, porque é aí que você vai ajudar o seu filho a passar por esse período e chegar na adolescência, sabe, tomar decisões, ele sabe escolher os bons amigos, como ele deve se comportar em determinados ambientes. Então agora, esse é o processo de desenvolvimento. E também surgem outras dificuldades, né? Outros problemas de rotina, de ordem, como que nós vamos viver tudo isso? Mas enfim, esse será um assunto para os próximos vídeos, mas agora eu queria deixar isso de presente para você. Ajude o seu filho a pensar por si mesmo. Se você tem uma criança que passa por esse processo de 6 a 12 anos de idade, dá a ele esta oportunidade de pensar, de dialogar, de criar o seu senso de justiça, seu senso de moral, de tomar decisões. Crie oportunidades para que ele possa decidir e que ele possa arcar com as consequências da decisão, mesmo que ela é ruim. Mas se for um ruim que
ali a criança dá conta, deixa ela arcar com as suas decisões, né? Para que ela possa já ter na prática isso aí e seguir em frente com isso. Se você gostou desse vídeo e você quiser mais dicas, mais entendimento sobre essa fase linda das crianças, fique por aqui que logo mais teremos mais vídeos. Um grande abraço, um beijo e até mais!